Olá, queridos alunos, é bom estar de volta. Estou aguardando ansiosamente o dia de estarmos todos juntos de novo. Saudade das nossas conversas e dos maravilhosos desenhos que eu fazia para vocês. Logo, logo estaremos juntos de novo, cheios de novidades para contar dos desafios que nós vivemos durante esse tempo de pandemia. Às vezes eu acordo e fico imaginando se tudo não passou apenas de um pesadelo. Mas aí eu olho para o lado, vejo a minha máscara e percebo que é real. Por falar em sonho, realidade, o nosso assunto é bem parecido com isso tudo. Ao longo da vida, né, as pessoas elas sempre estão manifestando o desejo de conhecer e de saber mais e principalmente de saber a verdade. E é muito importante saber discernir a verdade da fantasia. Quando eu falei para vocês que eu acordo e eu fico pensando se tudo não passou apenas de um pesadelo, né, de um sonho ruim. Quando eu vejo a máscara, ela me remete à verdade, à realidade, né, que nós estamos vivendo agora. Então, a gente vai estar falando um pouco desse assunto e eu peço que vocês peguem os seus livros, tá? Então, seu livro de filosofia, volume 2, abra na página 10 e nós vamos falar um pouco de tudo isso aí, né? Falando em verdade, falando em fantasia, você sabe o que é uma sereia? Né? Se a resposta for sim, procure se lembrar como é que você ficou sabendo disso. Afinal, é improvável que você tenha esbarrado em uma delas por aí, né? Mas tem muita gente que garante que esses seres existem. E outros, a grande maioria, né, estão afirmando e garantindo que não existem, não, que não são reais. Mas mesmo assim, em diferentes épocas e lugares, há relatos, né, de lenda, de contos sobre lindas sereias. E entre as imagens mais conhecidas de sereias, nós encontramos a de um ser fantástico, né? Que é metade peixe e metade mulher. E o que se fala sobre esse ser fantástico é que ela seduzia uma sereia, né? Essa mulher, metade peixe, metade mulher, ela seduz os navegantes e pescadores com o seu canto irresistível, levando-as à morte. Talvez você não soubesse de tais características, né? Por ter visto apenas em filmes e histórias que apresentavam elas de forma assim tão fofinha, como a pequena sereia que a gente está vendo aí na imagem, né? Mas essa ideia de sereia e tudo, ela já estava presente assim há muitos e muitos séculos, né? Na mitologia, por exemplo, dos povos nórdicos da antiguidade. E nessa época elas só representavam perigo, né? Não tem como se representar hoje pra gente uma coisa engraçada, a ideia de que a sereia é uma coisa boa, né? Então as sereias, elas fazem parte do universo de seres fabulosos que povoam causos, lendas e mitos. E essas histórias inacreditáveis, elas falam de seres e acontecimentos fantásticos ou sobrenaturais, o qual se torna fascinante para a maioria das pessoas. Afinal de contas, tem muita gente que se sente atraída por aquilo que é inesperado, que é fantasioso, que é extraordinário, que é misterioso, né? Então, muita gente acaba se envolvendo muito e tem aqueles que realmente acreditam que esses seres são reais.
Por isso, a verdade, ela é considerada um valor essencial para que a gente tenha essa capacidade de discernir o que é mito, o que é fantasioso apenas e o que é de fato verdade, né? Então, assim sendo, nós podemos perceber que por mais que as pessoas gostem de toda essa fantasia, de toda essa questão mitológica, mas elas consideram sim a verdade como de valor essencial. Então, falando nisso, nós vamos continuar aqui no nosso livro, né, didático, volume 2, na página 10, que fala um pouco desse assunto, aí para que a gente possa entender, né, que o quanto esse desejo de conhecer a verdade faz parte da vida dos seres humanos em todas as idades, em qualquer época, em qualquer lugar. E foi esse desejo que moveu pessoas a elaborarem perguntas sobre o mundo, sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a liberdade, sobre o bem, sobre a justiça e assim por diante. E foi também esse desejo que abriu diferentes caminhos para responder a tantas perguntas. E um dos primeiros caminhos seguido em busca da verdade que a gente tem notícias, né, relatos, foi através da mitologia, formada por narrativas repletas de deuses, heróis e acontecimentos incríveis que ficaram conhecidos como mitos. E eles revelam para nós as primeiras tentativas de respostas sobre a origem do mundo, a finalidade da vida e a ordem natural das coisas. Com o passar do tempo, surgiram pessoas descontentes com essas respostas, pois desejavam argumentos mais lógicos e racionais. E decididas a se aproximarem mais da verdade, essas pessoas, elas buscaram um novo caminho. Deixando a mitologia, elas buscaram o caminho da filosofia. E os primeiros filósofos de que se tem notícias, eles eram conhecidos como os filósofos da natureza. Isso porque eles acreditavam que as respostas para as suas perguntas estariam na natureza, bastando observá-las e compreendê-las. E para compreendê-las era preciso conhecê-la e descrevê-la. Então, alguns deles atribuíram a origem de tudo o que existe a um ou mais dos 4 elementos, como fogo, água e terra. Né? Nós já estudamos isso e tenho certeza que a maioria de vocês ainda lembram disso, certo? Desse modo, então, as perguntas, os diálogos, os raciocínios rigorosos dos primeiros filósofos promoveram descobertas surpreendentes sobre a realidade que nos cerca. Mas mesmo assim, nem todos se contentaram em buscar a verdade apenas no pensamento, e houve quem desejasse obter provas mais objetivas da veracidade dos seus conhecimentos. Por isso, o desenvolvimento das investigações e da tecnologia no decorrer dos séculos ampliou a esperança de se alcançar o quê? A verdade. Desse modo, então, abriu-se também o caminho para o surgimento de uma nova forma de investigar a realidade, que é através da pesquisa científica. Porém, o tempo revelou que as ciências modernas não são infalíveis, visto que em determinados momentos da história, teorias consideradas verdadeiras por longos períodos são abaladas por novas descobertas. Então, diante desse fato, nós podemos afirmar que os diversos caminhos trilhados na busca do saber e da verdade resultaram em conhecimentos que a humanidade transmite de geração em geração. Por outro lado, nós podemos nos questionar: o que é possível saber?
que caminhos devemos seguir em busca do saber e da verdade? E como provar se os nossos conhecimentos são verdadeiros? Vamos pensar? E para te ajudar a compreender muito mais ainda, é muito importante que você faça as atividades que vão te ajudar a ampliar o teu conhecimento sobre tudo isso que nós falamos aqui. Então você vai fazer sua atividade da página 14, da página 15 também, e é importante não esquecer a página 12. Tudo isso vai ampliar o seu conhecimento e vai te ajudar a compreender muito melhor esse caminho que trilhamos em busca do saber e da verdade. Até a próxima aula.